Outra coisa, Caio, que tem muito aqui hoje é ansiedade em relação a ser salvo ou não. Uhum. Vou ler uma personalité para todo mundo. Tá bom? Uma que define a angústia geral. A angústia geral. Aí você vai dar com uma, você já mata. Então olha só, gente, é uma pergunta valendo por todas as idênticas ou semelhantes. Tá legal? Isso, ansiedade. Caio, quero dizer que gosto muito do Senhor, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Obrigado. Enfim, eu sou ansioso pra caramba. Eu tenho certeza que eu fui salvo em 2008, sabe? Em 2008 ele foi salvo. Amém. Foi. Mas minha fé vive de altos e baixos e há temporadas que eu sinto que perdi a salvação. É sazonal. Cadê aquela montanha russa aí? Bota aí. Salvo hoje, mas não tô. Tem uma montanha russa ali. Pode ir botando enquanto o Braulio lê. E agora é uma dessas fases que eu tô passando. Você tem certeza que salvação não se perde, Caio? Né? Porque isso tira muito minha paz. É o pessoal da montanha russa da salvação. Conhecia a plenitude de Deus. Eles estão salvos nesse momento, Caio. Aí eles estão, mas daqui a pouco eles não vão estar, né? Né? Vai virar de cabeça para baixo, eles vão perder a certeza da salvação. Né? Aí vão ficar com medo de perder a salvação, vão ficar com medo de cair da fé. Até aí eles estão salvos. Mas ninguém desiste, porque um dos nervosismos de crente é ter que viver essa angústia de montanha russa, que é altamente viciante, sabia? Caio. Espiritualmente falando, tem crente viciado em estar salvo hoje e não estar salvo amanhã, em estar ora por cima, aí ora por baixo. Aí quando ele está lá em cima na vigília, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus, que eu estou aqui. De repente, meu amigo, ele vem. Aí ele assiste um filme que tem uma cena erótica, e na igreja dele dizem que isso aí é coisa de quem já se perverteu, e o Espírito Santo saiu correndo, que o Espírito Santo não pode chegar a ver uma cena como essa, afinal de contas Deus nunca viu nudez humana. E aí o cara fica naquela agonia danada, meu Deus, ai, eu me perdi! Se masturbar então ali, aí danou. Aí queda livre. Aí perdeu. Acabou. Geral. Mas aí orou de novo, né? Aí começa a ficar melhor, começa a melhorar. Aí já agora que se estabilizou um pouquinho, aí ele vem, tá seguro. Mas sempre tem variações, sempre tem mudanças. Aí o medo volta de novo. Porque as pessoas vivem baseadas no que sentem, igual a montanha russa. Você vai aí para sentir. Isso é um brinquedo de fazer sentir, não é? Quando você vai à montanha-russa, eu que adoro esse tipo de emoção, pago um ticket para sentir extremos, sentir choques, impactos, alturas, quedas, sensações de desamparo físico na gravidade. Você se abandona nos abismos seguros da brincadeira. Então é para isso que você vai lá. Agora, a construção da religião gera mais ou menos para todo mundo uma montanha russa, aonde você não cai de vez do negócio a menos que você saia do banco. Aí isso é equivalente a deixar o templo, deixar a frequência, a igreja. É sair do banco da montanha russa. Se desviou da fé, saiu do banco. Mas enquanto ele está ali, sentado no banco, com os outros angustiados, perseverando. Na angústia russa. Pode soltar a montanha russa. Perseverando com os outros, na angústia, sentados juntos, ali, compartilhando a mesma angústia de existência, mesmo ministério de aflição. Ali, ele não está perdido, ele só sente isso. Ele posso perder, mas é aquela agonia. Às vezes eu me sinto perdido, eu não me sinto perdido. Você quer ver o cara se saber perdido? É ele sair do banco da montanha russa eclesial. Aí ele está danado. Por enquanto, ele trata só na base do me sinto salvo, não me sinto salvo. Mas como eu não deixo a igreja, ou o templo, ou o meu banco, de jeito algum, é só uma sensação incômoda, mas que a gente vai levando
porque afinal de contas a gente continua sentado junto com os demais aflitos no mesmo compartilhar de agonia dessa montanha-russa espiritual. Que vem de onde? Que vem do fato de que o justo no meio cristão não vive pela fé, vive pela emoção. Especialmente o justo que se fez pentecostal, ou neopentecostal, ou carismático, mais pela emoção ainda ele vive. Porque o que é o movimento pentecostal senão um movimento de culto à emoção, ao Pentecoste, ao descontrole, à língua de fogo, aquilo que aconteceu uma vez ou acontece de vez em quando, como fenômeno coletivo, no pentecostalismo foi institucionalizado com o dever de acontecer todo dia. Todo dia tem que ter língua de fogo, gritaria, choro, tem que estar bêbado 9 horas da manhã para poder ser crente pentecostal. Então já tem uma excitação contratada no ambiente. A confissão de fé já explicita que para ser um bom pentecostal você tem que ser altamente emocional na sua manifestação de fé. Não sei, quem é que fala em línguas de maneira não emocionada? Quem é que participa de toda aquela orgia de carismas num ambiente pentecostal descontrolado, sem que fique totalmente provocado do ponto de vista das emoções? Tudo é mistério, tudo é místico, tudo pode ser ou pode não ser, pode ser anjo ou pode ser demônio, é um suspense danado. Será que Deus vai falar? Será que ele vai falar coisa boa? Será que vai falar coisa ruim? Será que ele vai dizer que é para eu ficar com o cara ou para eu deixar o cara? Porque ninguém tem cabeça, ninguém tem Deus pensamento, está tudo na boca de um outro. Tudo decidido fora, ninguém tem pensamento, ninguém diz isso é o que eu quero, isso é que eu gosto, isso é que eu escolho, é assim que o Evangelho ensina. Estou convicto disso. Não é o pastor que te dá a convicção de nada, é a palavra que te dá a convicção, mas lá não. Lá é o profeta, é o pastor, é o sistema, é a doutrina. Então, nesses ambientes, que é o ambiente de 90% do pessoal que está aqui com a gente, ou da educação da maioria dos que estão aqui com a gente, a psicologia que prevalece é essa da instabilidade emocional. Então, Deus também no mundo pentecostal só está presente se você sentir Deus. Até quando o cara vai falar alguma coisa e dizer eu senti de Deus. Tem que sentir de Deus. Tem que ser uma sensação. Estou sentindo no coração. Toda vez que um cara covarde não tem coragem de dizer o que ele pensa no ambiente desse, ele também diz que está sentindo no coração, que já dá uma disfarçada. Fica todo mundo sem poder contestar de cara. Tem que pelo menos contestar com muita cautela. Porque esse sentir no coração coloca já tipo Deus no meio da história. Então vá com calma com respeito à minha opinião. Porque eu senti no coração. Isenta ele, né? Tem um culto de subjetividade, um culto à subjetividade, sempre. Então tudo é subjetivo, tudo é existencial, tudo é emocional. Agora, a fé não é emocional, não é existencial, não é nada disso. A fé é certeza. Simples, com emoção, sem emoção. É uma convicção. Com alegria ou sem alegria. Circunstancializadamente amparada ou não. Ou não. Ou não, porque ela é a certeza de coisas que se esperam, então ela não tem amparo na circunstancialidade. Ela se ampara no que não chegou. Tem uma frase sua linda que explica isso, que não há o caminho do discípulo sem a jornada do abandono, que é quando a gente aprende a amar a Deus por nada. Por nada. Precisa ter emoção, a emoção foi embora, a saúde foi embora, a saúde espiritual foi embora, você olha para dentro de você, se você se vê cheio de pecado, você se vê cheio de más escolhas, o teu mundo parece que está acabando, mas nada nem ninguém tira de você o saber que você está salvo por a mão de quem te amou um dia. Amém. Não tem dessa. Já aconteceu. Está consumado. Então, só para a gente concluir. Ele é o final dele? Né? Quero. Ele fala assim: por que isso tira muito minha paz, Caio? Eu conheci a plenitude de Deus em 2008.
mas não consegui me manter nela como devia. Quero muito voltar a ela sem ter que passar pelo filtro da religião. Mas isso é outro assunto. Bom, Como posso se perdi? Como posso saber, né? Se perdi ou não a salvação e que ainda tem chances para mim, cara? eu estou fazendo saber? tudo aqui para não perder o fio da meada do que eu estava falando, porque eu já sabia tudo que você ia ler aí, eu já estava respondendo, era isso aí. Desculpa, cara. Não. Então, meu amigo, como nesse ambiente que você se converteu em 2008, tudo que existe é só a emoção, a montanha-russa, você foi educado nessa emocionalidade. Você está perguntando como? É o que eu estou tentando responder. Como? Estava respondendo, ande pela fé. A fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Portanto, ela não se ampara na circunstancialização, não é no que eu estou sentindo, não é na minha emoção. Ela não tem a ver com o que eu realizo, ela tem a ver com o que eu creio que foi feito, que foi consumado. Eu tenho fé no que está feito. Eu não tenho fé no que será. Entendeu? Eu só tenho fé no que será porque eu obtive fé no que foi feito. O que foi feito? Eu fui perdoado de graça. Está feito. Está consumado. Eu tenho fé nisso, olha. A capirotada inteira sabe. O Caio pode não crer em mais nada, mas nisso ele sabe que o sangue de Jesus pegou ele, lavou ele, não tem demônio que pegue nele. Aquele cara não presta pra nada, mas ele crê nisso. A capirotada toda sabe disso. Que o meu negócio é Jesus. E eu só sou de Jesus porque Jesus é bom, porque eu não presto para ele. Mas ele é tão misericordioso que ele fez a porta larga o suficiente para eu passar. E eu entrei na graça dele. E não tem dúvida. Isso está feito. Ora, porque eu sei que isso está feito, que eu estou salvo. Eu estou salvo, com salvação eterna. Porque eu fui salvo antes de eu ser criado. Todos nós, os que cremos, recebemos o privilégio da luz que nos diz que o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, a misericórdia de Deus já tinha sido jogada, como fala a primeira de Deus, antes de criar qualquer um ou qualquer coisa em nosso favor. Estava feito. Estou seguro no que está feito, no que está consumado. E quando se diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. A expressão grega define isso, é ato contínuo, fez de uma vez e para sempre. Está feito. Porque está feito, eu posso crer no amanhã, como diz a música. Eu posso ter a fé das coisas que se esperam, mas aí já não tem nada a ver com quem eu sou. A fé em relação a quem eu sou para Deus já está definida. Essa está definida. Eu sei quem eu sou para Deus. Eu pratico a fé hoje, todo dia, em relação ao que eu tenho que ser para os homens. Minhas práticas de fé todas têm a ver com o que eu devo ser para os homens. Porque eu já sei quem eu sou para Deus e está feito, e ninguém vai mudar. Quem eu sou para Deus está feito, acabado e consumado. E você também. Está feito, acabado e consumado em Cristo, e ninguém vai mudar. Das minhas mãos ninguém o arrancará de Jesus, nem eu o lançarei fora. Ninguém o tirará das minhas mãos, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Que Está lindo feito. isso, né? Que segurança. Segurança. Então a minha fé hoje é para saber como eu me relaciono com o Braulio, com você, com meus filhos, com os meus amigos, com as pessoas, com a vida. Tem uma certa dimensão de fé para mim que está consumada mesmo. Deus é melhor que nós. Eu salvaria um filho meu que está afogando, ele não vai me salvar. Claro. Uma vez eu falei para uma pessoa que estava numa condição dessa, né, que estava em dúvida sobre isso, eu falei assim, imagina você tem 2 filhos gêmeos de 3 anos de idade.
Aí você tem uma piscina na sua casa e você fala para os dois, olha, não pule na piscina, que o dia que você pular você vai morrer. Aí nisso um é obediente e não pula, mas o Peraltinha pega e pula. Aí você chega perto da piscina e aponta para ele se afogando e diz assim, agora você vai morrer porque eu lhe disse que o dia que você pulasse, você morreria. Então agora você vai morrer para ver como é que é, tá bom, meu filho? Ora, se eu não deixo o meu filho morrer porque ele é Peralta... Aí chega lá o teólogo dessa circunstância e explica a circunstância e diz, mas é que o pai não poderia de maneira alguma relativizar a decisão soberana da sua palavra e agir com misericórdia e salvar o seu filho. Aí começa a falar de Deus assim, e na cabeça das pessoas vão criando demônios, monstros. Aí o cara chega e diz ali para mim que foi crente e agora é ateu. Eu digo, não, graças a Deus. Você cria do diabo e agora você não está crendo em nada. Melhorou. Pode ser que entre Deus agora, entre graça divina. Antes te descreveram o diabo com o nome de Deus, você creu um tempo até que não suportou. Um bom sinal. Sinal de que você é melhor do que Deus. Esse Deus. Esse Deus aí? Um bom sinal. Um cara que não aguenta esse Deus é um bom sinal. Um cara que diz, olha Deus, para esse Deus que é o diabo, descrito pelo pessoal, um cara que chega para esse Deus que é o diabo, apelidado de Deus, e diz para mim não dá, na mesma hora virou meu irmão. Só pode dizer que com o diabo não dá, já está em meu favor. Eu já digo, vem cá, mano. Não é contra mim, né? Já está do meu lado. Já está nesse time de cá, meu companheiro. Agora é dura quando te chama de irmão e fica fazendo salameleque para um Baal que ele chama de Jesus. Para um Baal Genésios que ele chama de Pai, de Altíssimo Deus. Aí não dá. Aí não dá para ter comunhão. É mais fácil ter com o ateu que desistiu do falso Deus do que ter com aquele que se diz teu irmão de Jesus e que te descreve um Jesus que é o diabo em pessoa. Tô fora. Fora. Caião, essa história da salvação aí, você conhece minha história, vou fazer uma pergunta para você, minha. Por que eu nunca pensei nisso, cara? Porque ninguém plantou. Por que esse negócio nunca me estressou, bro? Porque você nunca esteve dentro de igreja. Se você estivesse, você teria chegado aqui estressadíssimo com aqueles pecadinhos todos que você vinha cometendo ali, os delitozinhos braulianos. Devaneios. Seus devaneios braulianos. Ia chegar aqui, meu Deus, inferno. Ora por mim porque eu estou oprimido. É que você veio da casa da sua mãe, então na casa da sua mãe não teve essa doutrinação. Na casa da minha mãe o pessoal vai pro céu, cara. Por que na Índia ninguém tem esses conflitos? Porque isso é um conflito de crente protestante. Por que você chega em alguns lugares onde o cara não tem esse conflito? Porque isso não é massacrado na cabeça dele todo dia como uma doutrina que decide quem você é na existência. Isso é mais sério do que se você tem pinto ou não tem pinto. Se você é homem ou mulher. Se você é heterossexual ou homossexual. É brincadeira perto dessa história de decidir se eu estou salvo ou não estou salvo porque eu vi um filme. Eu estou salvo ou não estou salvo porque não frequentei algo. Estou salvo ou não estou salvo porque saí na bronha ali, saiu na mão, perdeu a salvação. Meu Deus, qual é a cabeça que suporta um negócio desse? Que relação é possível você ter? Você não consegue ter relação com um pai que seja assim, quanto mais com Deus que seja assim. Como é que os meus filhos não conseguiriam ter relação comigo se eu fosse assim? Se não sabe se o papai hoje está meu pai ou não está meu pai. Será que o papai amanheceu meu pai? Porque eu falei uma besteira aqui que meu pai não gosta de ouvir. Será que ele amanheceu meu pai? Não, eu vou ter que me fazer filho do meu pai hoje, dia 10. Aí, quem sabe, ele dorme meu filho hoje à noite. Mas ele amanheceu meu bastardo. Quem suporta isso com um pai e transfere isso para Deus? Agora, para Deus, qual é o argumento religioso? O argumento é o seguinte, tem gente ali dizendo o seguinte, mas Caio,
Você é só um pecador safado, um pai safado, tem mais é que ser generoso com seu filho, mas Deus é santo! Santo, então escreveu, não leu, o pau comeu. Ele não se fez Ora, pecado. meu querido, é justamente porque Deus é maior do que eu, é que ele tem que ser melhor do que eu. Você está entendendo? Se eu que sou mal, Jesus disse, sei dar boas dádivas, ele que é bom. A lógica de Jesus foi, se vocês ruins fazem coisas boas, ele que é bom não vai fazer o quê? Então pelo menos pense com a mente de Cristo para não blasfemar de Deus. Blasfema-se demais de Deus. Porque não se pensa com a lógica do Evangelho sobre a vida. Mas e aí, Bruno? Já falamos muito. Salvos para sempre? Impossível. Aí ele vai de Hebreus 6.5 até Hebreus... Ele fez a coletânea 4. sistemática. Isso, Hebreus 6 de 4 até 6. Sistemática, olha só, 4 a 6, aí ele não leu ele Hebreus, qual é? 6? Hebreus 6, Olha só. verso 4 Olha 6. só o que é a prova da leitura bíblica diabólica. A palavra é diabólica, não é danosa, não é infeliz. Eu estou dizendo que você lê a Bíblia diabolicamente. Tá vendo? Diabolicamente. É, cara. Cita o texto. Satanás também. A Hebreus chave 6. hermenêutica dele é o diabo. Não, Satanás não citou Salmo 91 sim, para entendi. Jesus, uma Salmo interpretação 91. errada, fora do contexto. 6, 4. Hebreus 6. Eu conheço de qual o texto. Posso soltar esse texto em punch para ele, de tão de cor que está cara. dentro de mim. Você Eu solta- suo esse texto. Solta impulso para ele. E do que quiser. Posso oferecer em cera também de ouvido. O texto. Porque eu vou te dizer, meu amigo. Agora, ele evoca Hebreus 6. Hebreus 6, versos 4, 5 e 6. Olha só o que a leitura Salvos para seletiva, sempre, impossível. a leitura seletiva da Escritura produz na cabeça de um cara. Verso 4. Verso 4. É impossível, pois, esse pois é um evocativo do contexto antecedente, né? Por causa do contexto antecedente, Existe o pois. que existe esse pois. Qual é o contexto antecedente? Eram pessoas que tinham deixado os princípios elementares da fé em Jesus e estavam voltando atrás. Ao judaísmo. Judaísmo. É. Aí estavam sacrificando de novo gado, cordeiros, ovelhas, cabras no templo, oferecendo sacrifícios, anulando o que a cruz tinha realizado. Hebreus é o tempo todo só para dizer isso. Não voltem atrás, não deixem, não ressuscitem aquilo que a cruz matou. Não ressuscitem os zumbis. Não façam zumbis do que a cruz liquidou. Esse é o contexto. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados pelo Evangelho e entenderam mesmo o Evangelho de verdade, e provaram o dom celestial, não uma doutrininha, mas provaram mesmo, conheceram para valer, e se tornaram participantes do Espírito Santo de verdade. Conheceram mesmo o Espírito de Deus, souberam o que era a palavra da verdade. E caíram e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro se regozijaram na vida eterna. E caíram. O que é caíram? Voltar ao judaísmo. Aqui voltar às leis. é negar a cruz. É dizer todo o texto de Hebreus. E na frente, para trás, contexto antecedente, imediato, é só sobre isso. E negar a cruz é justamente dizer, eu sou salvo e não Eu sou sou salvo. É não sou dizer, salvo. não sei se foi. É. Por que depende do quê? Depende de mim. E não da cruz. Não da cruz. É se eu estou bom para Deus, se eu estou mal para Deus. Isso é negar a cruz, é cair. Da graça. Da graça decair é isso. Hoje tem graça, hoje não tem graça. Por que não? Porque ontem tinha graça porque eu estava ótimo, santificado. Hoje eu caí da graça porque eu fiz uma coisa ruim, errada. Ou eu falei, ou eu pensei. Então não é cruz, sou eu. Não, é você. Você anulou a cruz. Caiu da graça. Quem pensa como ele já está fora da graça. Já nasceu caído disso. Porque, por outro lado, um cara que de fato
É impossível renovar para arrependimento um cara que de fato foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante da palavra do Espírito Santo, conheceu a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. É impossível renovar para arrependimento, tanto quanto é impossível também esse cara se afastar dessa consciência. Ele aceita a barganha, mas fica preso nela. Ele não se afasta dessa consciência, ele não vai se afastar dessa consciência. Ele pode até estar pecando no pecado que esse cara aqui acha que é o pecado que joga você para fora de tudo. Se masturbou, tropeçou sexualmente em alguma besteira. Bebeu um vinho, olha. Até isso. Alguma coisa. São os camelos desse pessoal que coa com os mosquitos. Isso é que eles não deixam passar. Nisso aqui, esse cara aqui não estava cometendo nada de errado, não. Ele estava cometendo, era na atitude dele, de ir negando o que Jesus já tinha realizado. Isso. E era a autossantificação, é o oposto, é a exaltação do cara que faz ele cair. É dizer, eu vou me santificar, eu vou levar o meu sacrifício, eu vou completar o que o Cordeiro fez na cruz, fazendo também minha oferenda de pombinhos no templo de Jerusalém. Eu vou também completar o que Jesus fez, trazendo mais isso como oferência. Isso é que é cair da graça, é relativizar a graça. Seja fazendo adições, seja fazendo decréscimos e subtrações a ela. E eles não entenderam nunca. E o diabo cega o entendimento e o cara faz uma leitura diabólica da Escritura. Sim, esses que caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque quem tem toda essa consciência e age contra essa consciência, agiu por um delito satânico, cara. Ou seja, o sujeito tem que virar Satanás para poder conseguir essa façanha aqui. Deixa eu dar um exemplo, cara. Claro. Alguém chegar, a gente sabe que a gente está aperto financeiro aqui. Uhum. Alguém chega para você e te dá $1 milhão para você doutrinar conforme a doutrina dele e dizer que é certa, e você recebe. Aí você está negando a tua fé. Você está caindo dessa graça. Não adulterei porque com você ninguém, vendeu. Com ninguém, matou. Você vendeu por é dinheiro a tua isso fé. Isso aí é tua um repasto de primogenitura aludido aqui em Hebreus 11, quando se fala de Esaú. Eu estou falando de uma coisa ainda mais radical, que não tem nem a barganha disso. Não, né? Não, fui só eu, com a minha consciência, depois de saber disso tudo, por alguma conveniência particular, ou por uma raiva. Imagina só, que se eu fosse um cara entregue à raiva e à ira e ao ódio e à vingança, e um dia eu visse um sujeito como o Macedo se converter de verdade, ficar cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho com graça de Deus, e porque eu durante anos fui perseguido por eles já fizeram perseguições horrorosas. Eu não quero aqui mencionar nomes não, mas práticas. Deixa para lá. Práticas. Não foi vernacular, nem oral, não. Prática de estimular autoridades a quererem me pegar de qualquer jeito. Eu tenho histórias e histórias para contar, deixa para lá. E em mim não tem nada. Mas vamos supor que eu fosse esse bicho ruim no coração, ele se convertesse, e eu, por causa de quem ele foi, ou do que ele fez para mim, ou de quem eu me tornei, por causa dele, ou alguma coisa assim, o que não é o caso, mas vamos supor que fosse, eu no meu coração dissesse, não, isso aí não é obra de Deus, não. O cara falando tudo certo, ensinando tudo certo, fazendo tudo certo, pregando tudo certo, cheio de fervor e amor no coração, e eu dizendo as mesmas coisas que eu digo hoje das loucuras que ele faz. Sabendo, todavia, que era genuíno agora o que estava acontecendo com ele. Só para destruí-lo também. Meu só amigo, dar eu estaria pecando contra o Espírito Santo se eu fizesse isso. Nossa, cara. Eu estaria. Em mim seria. Nossa. Porque eu estou falando de um homem que sabe, que viu, que discerne e que está deliberadamente dizendo que o que está acontecendo de Deus na vida de um ser humano não é obra de Deus, é obra do demônio. Sendo que isso, consciente e lucidamente, por vingança e raiva. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Quem for capaz de fazer isso, então é capaz de se enquadrar aqui. Com essa lucidez, com essa consciência. Graças a Deus, a maioria não é. Por isso entra aqui como uma advertência.
É impossível renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Estão tramando contra a cruz, erguendo-a de novo, estão se tornando Judas espirituais do processo existencial outra vez. Estão entregando Jesus à religião, aos sacerdotes, aos exatores, estão voltando atrás, estão dizendo não valeu de nada, em vão foi o sangue da aliança. Porque a terra tem que ler, tem que continuar lendo, amigo. Ele parou para no 6. Não, depois ele volta aqui e cita mais 2 pedaços. Mas ele tem que ler aqui embaixo, que acaba com o que ele disse em cima. Porque tem um porquê aí, né? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. A semente é boa, a bênção de Deus vem sobre ele. Mas se produz espinhos e abrolhos, pelos seus frutos os conhecereis. É rejeitada e perto está da sua maldade, e o fim dela será queimada. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Seja isso como você demonstre isso. Seja com palavras, seja com obras, seja com omissões, seja com ações, seja o que for. Os versos 6 e 7, ou 7 e 8, estão mostrando um princípio, repetindo um princípio espiritual. Apresente diante de Deus o que é puro e verdadeiro e você terá a validação. Traga diante de Deus o que é espinhoso, é abrolho, o que é maldoso e perverso, e você está perto do seu juízo. E ninguém tenha dúvidas quanto a isso. Apagou a luz ali e voltou de novo. Olha, eu estou lendo aqui, mas estou vendo lá. Verso 9. Quanto a vós outros, todavia, a vós outros, todos nós, todavia o quê? Apesar do que eu disse. Apesar do que eu disse. Todavia, apesar do que eu disse, assim como pois evoca o contexto antecedente, esse todavia explica que, apesar do que venho dizendo, e da gravidade com a qual venho falando, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que estejamos falando desta maneira com vocês. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para plena certeza de esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa, leia, meu amigo, fez a promessa a Abraão, promessa da salvação pela fé, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Deus, não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo e acabou com a contenda e com a dúvida. E estabeleceu a imutabilidade do seu propósito pelo juramento, diz o verso 17. E criou coisas imutáveis, é a palavra no verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, que não mudam, que não voltam atrás, nas quais é impossível que Deus minta, ele assim se afirme seguro para conosco. Portanto, sabendo disso, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Minha alma já está plantada, já está ancorada no Santo dos Santos. Eu estou ancorado no Santo dos Santos. Quem jogou a minha âncora lá foi Jesus. Quem é que vai me tirar de lá? Essa esperança proposta de salvação se tornou a âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Amém. Penetra além do véu, aonde Jesus,
como precursor que está lá. Entrou por nós, entrou por mim, garante minha presença. Eu estou neste lugar para além dos véus em Cristo, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o cara vem me dizer que esse é um texto que relativiza a segurança, quando ele é um texto que afirma a segurança para quem não cai na graça, para quem não volta atrás, para quem não barganha com a cruz de Cristo. Tem a segurança total, ninguém te arrancará das mãos dele. Agora, se quiser voltar para sacrifícios de bodes e de touros, se quiser ir para lá, para sua mandinga religiosa, para a sua justiça própria, salve-se você a si mesmo. É o que Paulo diz em Romanos, é o que a lei diz em Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Quem quiser se salvar pela lei pode, só tem que ser perfeito, por dentro e por fora. Quem quiser se salvar pela lei pode, só tem que conseguir agradar a Deus por dentro e por fora. A verdade absoluta, a santidade absoluta tem que ser toda satisfeita. E aí está tudo bem com você consegue? Pensamentos puros, sentimentos puros, você limpo, impecável, puro, santo, inculpável e irrepreensível. Você, Jesus de Deus na terra. Você é? Quem salvou Jesus? Ninguém, né? Ele não precisava, porque ele cumpriu a lei. Por que eu preciso de Jesus? Porque eu não consigo cumprir a lei. Quem conseguir cumprir a lei como Jesus cumpriu a lei, não precisa de Jesus, está salvo por si mesmo. Como todos pecaram e ninguém consegue cumprir a lei, todos nós carecemos de Jesus. Eu sou dos pecadores o principal, tenho essa certeza final e fatal a meu respeito. Sem Jesus eu estou danado. Agora, por outro lado, Jesus cumpriu a lei por mim, para sempre. Eu estou salvo, jogado para além do véu, garantido. Mas você tem opção. Você tem de se salvar. Cumpra toda a lei, não viole nenhum dos mandamentos dela, e não são só 10, não, são 10 e milhares de subprodutos. Por dentro e por fora, nas motivações, nas percepções, em tudo, seja perfeito e tu serás salvo. Jovem rico, tu serás salvo. Tu que tens feito tudo isso desde a tua mocidade, ainda queres acrescentar virtude à salvação de Deus. Olha só. Vai lá e tenta, por conta própria. Eu sei que não consigo. Por isso, o que Jesus fez foi por mim, já está feito. Como já está feito, ninguém me tira da mão dele. Ele diz que ninguém me arranca. Está consumado. Essa é uma segurança maravilhosa. Isso não me faz frouxo, não me engraxa, não me vaselina para a vida. Ao contrário, isso me faz ter alças. Está olhando para um homem que se oferece para peleja. Não é para andar com dissimulação, é com a cara de fora. É confessando verdades e enganos, como gente. Porque sei que eu estou ancorado para além do véu. E daí vem meu desassombro de demônios, de homens, de anjos, de tudo. E dessa segurança. Isso é salvação. Essa ousadia é salvação. Essa intrepidez no Espírito Santo. E tudo vem da graça. Não vem de justiça própria, nem de obras, para que ninguém se glorie. Deu para entender. Mas quem quiser, salve-se a si mesmo. E diga para Jesus que ele trabalhou em vão. Crucifique o Filho de Deus a segunda vez. Transforme a cruz numa ignomínia. Que é o que vocês fazem todo dia quando ficam tentando se salvar. Pela lei, pela doutrina, pela frequência ao culto, pelo dízimo, pela oferta, pelos usos e costumes, pela justiça própria maldita, que anula a cruz de Cristo e deixa vocês nesse estado de cristãos nervosos, aflitos, perdidos, angustiados, sem paz. Será que nem diante de um diagnóstico tão vultoso desse, você tem a coragem de tentar não se enxergar?
e continuar ainda discutindo só por argumentar? Me prove tudo do evangelho no qual você diz que crê como sendo verdade na sua vida, pela paz que você mostra. Tem medo de morrer, rapaz? Que evangelho está dentro de você? Ele morre de medo de ficar doente? Que evangelho está dentro de você? Morre de medo do medo. Medo. Não tem evangelho dentro de quem vive cheio de medo. Tem religião, mas não é evangelho. Quando o evangelho entra, aí, meu amigo, a salvação se planta e um homem salvo é um homem solucionado. Ele não é perfeito, ele sabe que não é. Mas é porque ele sabe que não é, que cada dia ele anda mais firme e seguramente no que ele quer que seja a vida. Porque ele já sabe em Cristo como é que é a vida. E saber que ele não pode agradar a Deus de si mesmo, dá a ele uma entrega total que o fortalece sem que ele perceba, justamente para praticar a vontade de Deus, sem que agora seja motivada pela presunção, mas apenas movida pelo poder do amor que vai se entregando em paixão, abandonada, é outro poder. Muda tudo. Tudo. Muda tudo. Mas tem uma coisa imutável na minha vida que nem eu, nem Deus consegue mudar, cara. Jesus Cristo morreu para me salvar. Amém. Sim, cara. Eu não mudo isso. Se eu errei, não errei. Se eu pequei, não pequei. Ele morreu, acabou. E está feito e consumado, né? Tá feito. Já foi. E isso que faz a grande mudança, né? Porque o que transforma é o coração. Não é mais o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é o que eu sinto com relação ao próximo. Porque com relação a Deus já está tudo resolvido. No meu caso, já não tem mais demanda com Deus. O problema agora é com o meu próximo. É aqui que eu tenho que todo dia praticar o evangelho e me crescer em salvação, desenvolver a salvação com temor e tremor na relação humana. Relações diversas, que é o único lugar onde a minha salvação se desenvolve no espaço-tempo, é no encontro humano. Só pode servir a Deus se servir ao próximo, porque ele estava com fome, não é? É como a lógica explica dele, aí pra gente. A lógica dele é sempre essa. E aí, brother? Como é que a pessoa não consegue entender isso? Né? Ele não entendeu ainda? Não sei. Será que é porque é muito mais fácil? Porque é tão fácil isso aí. É apavorantemente fácil, isso descomplica tanto que o cara entra em crise.